Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para poder trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje, ele tem como tema descontrole emocional. É isso mesmo que você ouviu. Pastor, nós vamos falar de descontrole emocional dentro de um devocional? Sim, porque nós vamos ver também na Bíblia personagens importantes que tiveram descontrole emocional. O descontrole emocional, queridos, é algo do ser humano. Afinal de contas, nós temos que entender o seguinte: o ser humano ele foi criado na sua essência perfeito para viver no Éden de uma forma perfeita. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dentro dessa imagem e semelhança de Deus, nós temos algumas situações morais semelhantes ao Senhor, como as nossas emoções. Com o pecado, queridos, através de Adão e Eva, o ser humano começou a ter emoções que não foi criado por Deus para que as pessoas pudessem sofrer ou ter o descontrole. Quando Deus criou o ser humano, era para um ser humano ser um ser equilibrado e não descontrolado. Amém? Então esse descontrole emocional é algo que está diante de todo ser humano e que todo ser humano ele pode em algum momento na sua vida ter um descontrole emocional. Mas eu separei algo aqui importante antes de nós entrarmos num texto base. O que é o descontrole emocional? Na psicologia, eles chamam de desequilíbrio emocional. Ok? Desequilíbrio emocional. Que nada mais é do que mudanças constantes de humor e de reações desproporcionais a imprevistos e acontecimentos negativos do dia a dia. Então, conforme você tem as adversidades do dia a dia, a sua reação, muitas vezes, ela pode ser desproporcional. E isso caracteriza o descontrole emocional na sua vida. Agora, claro que alguns são mais suscetíveis a essa condição de descontrole ou desequilíbrio, mais do que outros. Alguns são mais suscetíveis, outros são mais controlados. É normal de pessoa para pessoa. E também é importante dizer, queridos, que ninguém nasce. Muitas vezes as pessoas querem justificar o seu descontrole emocional para querer dizer, não, porque eu sou assim, porque eu sou descendente de tal linhagem e eles são bravos também, ou sou descendente daquele outro, que, sabe, querido, são justificativas que não colam mais hoje em dia. O descontrole emocional, amados, é algo do ser humano. Ele pode ser algo que pode ter sido aprendido. Acredite, o descontrole é algo que você pode ser aprendido dentro da casa, dentro da educação familiar, ou pode ser algo que veio da área espiritual. O descontrole emocional, o desequilíbrio emocional, quando ele atinge determinados pontos fora do normal, ele pode ter causa espiritual. Quando ele é algo constante na vida da pessoa, pode ser algo que ela aprendeu dentro de casa ou por influência de alguém. E como que essa pessoa ela chega a esse desequilíbrio emocional? Quais são as causas que podem levar essa pessoa a ter esse descontrole emocional? Existem algumas causas. Tem dia, queridos, que como eu sempre falo de vez em quando aqui brincando, o mundo pega fogo, os bombeiros entram de férias, você não está nem aí.
Você consegue lidar com aquilo tranquilo. Mas tem dias que existem sobrecargas, estresse no trabalho, na família, no casamento, problemas financeiros, problemas familiares, nos relacionamentos, e que isso vai aflorar, aonde a pessoa vai ter o descontrole emocional. Bom, tendo essa definição e sabendo de onde vem, como que vem, que pode ser uma causa educacional, do que eu aprendi, assim como eu tenho que aprender a ser equilibrado, o desequilíbrio, o descontrole também é aprendido, e muitas vezes dentro de casa. E pode também ser de causas espirituais. Quero trazer para você o texto base. Para você, eu vou colocar na tela, para que você possa acompanhar comigo, o livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, verso 28, vou colocar na tela para você. Diz assim: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, a Bíblia ela é muito clara com relação ao descontrole emocional. Ter um descontrole emocional, amados, é como ter seus muros de proteção derrubados. Você está vulnerável. E nessa vulnerabilidade, você vai agir de maneira errada. Isso quer dizer que manter o equilíbrio é como ter um muro de defesa contra os problemas. Quando a Bíblia fala, por exemplo, igual citou aqui, cidades com muros derrubados, isso mostra muito como eram as cidades antigamente. As cidades elas não eram abertas como é hoje, né? Onde você entra e sai quando você quer. Não. As cidades eram muros formados em volta da cidade e não era qualquer pessoa que entrava, até para evitar que cidades vizinhas viessem, pudessem destruir, roubar, etc. Então existia uma proteção. Uma cidade sem os muros estava vulnerável. Então assim é a pessoa que tem um descontrole emocional. O descontrole emocional ou desequilíbrio emocional, queridos, é você simplesmente ser uma presa fácil para as impulsividades e as paixões da vida. Ou seja, você vai tomar decisão errada e você vai fazer aquilo que é errado. Você vai fazer aquilo que Deus não concorda e automaticamente você vai abrir uma baita brecha para que Satanás pinte borde na sua vida. Mas deixa eu trazer para vocês alguns exemplos de personagens bíblicos que teve esse descontrole emocional ou esse desequilíbrio emocional. Pastor, existem personagens bíblicos que passaram por isso? Claro que existe. Eu separei dois aqui, dois assim, gritante, para que você possa entender que, embora seja algo do ser humano, mas é algo que tem que ser aprendido. Aprender a ser uma pessoa equilibrada. Então vamos lá para o primeiro exemplo que eu quero citar para vocês. No caso de Elias. Elias, queridos, ele tinha acabado de desafiar, afrontar Acabe, o rei Acabe, que era esposa de Jezabel. Ele afronta o rei Acabe, ele vai de encontro aos profetas de Baal e Astarote, vence o desafio e tudo parecia tudo bem, ele estava vivendo o auge do ministério dele. Mas passada essa vitória, ele não só teve vitória, como ele matou 450 profetas de Baal. Simplesmente ele teve um desequilíbrio emocional. Depois de uma vitória, depois dele ver o grande poder de Deus, depois dele ver Deus fazer algo maravilhoso na frente de todos os profetas de Baal e de Astarote,
Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 19, verso 3 e 4. Vou colocar na tela para vocês. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Queridos, raciocina comigo. Um homem sozinho, afronta o rei Acabe, afronta os profetas de Astarote e de Baal, mata 450 profetas de Baal. De repente ele sente medo. De repente ele foge. De repente ele entra no deserto, caminha um dia sem direção. E do nada ele faz uma oração a Deus para pedindo a morte. Isso não é um descontrole emocional? E esse descontrole emocional dele foi devido à esposa de Acabe, Jezabel, ameaçar ele de morte. Mas parece ser algo até, né? Algo assim que você olha e não dá para acreditar. Ele afronta o rei Acabe, ele enfrenta e vence os profetas, e uma mulher ameaça ele e ele foge. Não é um descontrole emocional? É um descontrole, é um desequilíbrio. E dentro desse controle e desequilíbrio, simplesmente Deus teve que agir em cima dele, andar com ele e falar com ele, falando assim, viu? Nesse controle, descontrole emocional, você saiu da sua rota. Você está andando sem rumo. Você está pedindo a morte. O que você está fazendo aqui? E essa é a pergunta que muitas vezes Deus faz para muitos que têm esse descontrole emocional. Porque o descontrole emocional vai levar você a um lugar que não é para você estar. O descontrole emocional vai levar você a perder tempo, a se desviar da rota de bênção. E claro que Deus vai olhar para você como olhou para Elias e falar assim, o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei para cá? Ou seja, o descontrole emocional, queridos, tem uma base espiritual por trás? Claro que tem. Claro que tem. Todo descontrole emocional, desequilíbrio emocional, você pode ter certeza que nem que seja 1% do dedo imundo de Satanás e seus demônios, mas tem. Porque o descontrole emocional, ele vai fazer você sair da rota de bênção e entrar numa rota de atraso. A impulsividade, as paixões ocasionado pelo descontrole, vai levar você a deixar de viver a sua bênção. O descontrole emocional, ele faz você olhar somente o seu próprio umbigo. Um egocentrismo. Então, o desequilíbrio emocional é algo bom? De forma nenhuma. Queridos, antes de eu ser cristão, antes de eu me converter verdadeiramente, eu era uma dessas pessoas que falava, não, porque eu sou descendente de italiano, porque meu pai, minha mãe é nordestina, tem sangue quente na veia. Na verdade, isso era só uma justificativa para poder responder aos meus impulsos e aos meus descontroles emocionais. Não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com descendência. Tem a ver com o que você aprendeu dentro de casa.
Se você tem descontrole emocional, foi porque você aprendeu a ser descontrolado. Essa é a verdade. Mas vamos lá para o segundo exemplo de descontrole emocional. Pedro. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. E antes dele negar Jesus 3 vezes, ele falou para Jesus: estou preparado, se necessário for, morrer contigo, Senhor. O mesmo Pedro que simplesmente aos sacerdotes, pessoas influentes que vieram prender Jesus, ao tentar prender Jesus, Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. Se isso não é um descontrole emocional, o que é? As pessoas muitas vezes tentam justificar, porque Pedro também ele tinha um descontrole emocional. Eu também posso ter, mas a gente tem que reparar que nesse período, por mais que Pedro andasse com Jesus, ele ainda estava aprendendo. E ele teve que aprender. No entanto, que depois disso tudo, depois da morte e ressurreição de Jesus, você não vê Pedro mais tendo descontroles emocionais, com as suas impulsividades. Agora, além de cortar a orelha de Malco, além de tentar negar Jesus 3 vezes, Pedro ainda tentou impedir Jesus de ir para a cruz. E Jesus teve que repreender ele: para trás de mim, Satanás. Desequilíbrio. Olha o desequilíbrio, olha o descontrole emocional e espiritual aí. Jesus viu nele o quê? A ação de Satanás e de demônios. Ou seja, descontrole emocional pode ter causa espiritual? Sim, é o exemplo típico de Pedro. Mas eu quero trazer para você um texto de Pedro que mostra o desequilíbrio de Pedro quando ele foi andar sobre as águas. Também, quando necessitou de fé. Por que eu separei esse texto? Porque a grande maioria das pessoas, cristãs, no caso, elas têm esse descontrole emocional quando, na verdade, elas precisam ter fé. Então, você pode acompanhar comigo em Mateus capítulo 14, verso 28 a 31. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou, presta atenção, mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você viu só? Embora tivesse vários outros textos que eu pudesse trazer sobre Pedro, eu trouxe especificamente esse. Porque muitos cristãos têm perdido o seu... Tem tido, na verdade, o descontrole emocional, quando na verdade tem que ter fé, quando na verdade tem que olhar para Jesus. E perceba que Pedro, ele começou bem, ele começou a andar sobre as águas, ele começou a fazer o que nenhum outro homem fez, andar sobre as águas. Mas o que fez ele afundar? Olhar as circunstâncias. Olhar os cenários, ao invés de olhar para Jesus. O descontrole emocional é porque você olha para as circunstâncias e deixa de olhar para Jesus. Porque é certeza, queridos, que um dia, mais cedo ou mais tarde, num momento ou outro, vai vir alguma notícia, alguma situação, aonde você vai ter que ter um equilíbrio, um controle emocional. E você só consegue isso quando você olha para Jesus. Pastor, mas é fácil falar. Pastor, é fácil falar, eu quero ver fazer. E quem fala isso, queridos, não são os descrentes, são os crentes. É
posso falar, pastor, eu quero ver você na minha pele. Então deixa eu falar algo para você. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você responda, sim, pastor, já aceitei. Você já se batizou? Sim. Bom, então deixa eu te dar uma notícia. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele passou a viver dentro de você. E se ele passou a viver dentro de você, o desequilíbrio emocional é algo que não deve fazer parte da sua vida. Então, como que você pode vencer? Como que você pode lidar com descontrole emocional ou desequilíbrio emocional? Visto que talvez você tenha aprendido, né? Tenha trazido isso na sua vida, na sua aprendizagem. E hoje você, como cristão, talvez nunca ninguém tenha falado isso para você. E talvez você nunca tenha ligado esse fato ao Espírito Santo vive em mim. Eu nunca fiz essa conexão. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas importantes para que você possa saber lidar e você possa se reeducar no equilíbrio emocional. Ok? Então, primeira dica que eu quero trazer para você. E esta é a fundamental de todas. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você. Livro de Gálatas 5, 22 a 25, vou colocar na tela, diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. É um texto tão completo que não precisa explicação. Se você nasceu de novo, esse fruto, essas características do fruto, ela está em você. Você tem que se reeducar e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. E não só que o Espírito Santo trabalhe em você, mas veja, Efésios 4:31, ele dá um conselho a mais. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Se entregue ao Espírito Santo e permita que ele possa fazer essa obra dentro de você. Agora eu quero dar um segundo conselho, e nesse segundo conselho, ele tem várias características. Primeiro, para você poder vencer o descontrole emocional, o desequilíbrio emocional, você vai ter que desenvolver uma técnica chamada arte de ouvir. E nessa arte de ouvir, você vai ter que aprender a demorar para responder. Não reagir impulsivamente. Refletir e deixar passar o tempo para o aborrecimento diminuir. E tudo isso que eu disse aqui, ele está no único texto e último texto que eu quero trazer para você, para que nós possamos encerrar. Tiago, capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Amém? Então, o descontrole emocional ou desequilíbrio emocional, ele pode ser vencido, principalmente sob o comando do Espírito Santo e depois com a minha reeducação. Não acho que o Espírito Santo vai fazer tudo para você. Você tem que se reeducar. Assim como quando você quer emagrecer, você reeduca a sua alimentação, você tem que se reeducar dentro da sua característica de desequilíbrio emocional ou de descontrole emocional. Amém?
Eu quero poder orar por você e agradecer você por ter estado aqui com a gente. E claro, né? Valeu um like. Essa mensagem valeu um like, valeu um curtir, um joinha. Então curta, comente, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome. E agradecemos ao Senhor por mais essa mensagem, esse devocional de hoje, aonde nós falamos, Pai, sobre o descontrole emocional. Senhor, Espírito Santo, toma-nos completamente através desse fruto poderoso dentro de nós, de mansidão, de domínio próprio, de paz, de amor, onde nós possamos nos reeducar e sermos pessoas equilibradas emocionalmente. E tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.